Bom dia a todos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Comigo, graças a Deus, está ótimo, está tudo ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar sobre, sobre um livro, Tratado sobre os Princípios. O saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, o maior teólogo católico do Brasil, nos revela que o Tratado sobre os Princípios é a obra mais importante de Orígenes, o mais antigo manual de teologia sistemática. Como está no final da página 65 do seu curso de patrologia, publicado pela Escola Mater Ecclesiae. E quem foi Orígenes? São Jerônimo, o maior tradutor da Bíblia Sagrada dos 5 primeiros séculos, declarou que Orígenes de Alexandria foi o maior mestre desde os apóstolos. O maior mestre desde os apóstolos. E São Jerônimo declarou isso quase 2 séculos depois da morte de Orígenes. Ou seja, para São Jerônimo, não houve outro teólogo que compreendesse melhor as Sagradas Escrituras do que Orígenes. Como está em 2 livros, História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções Réderes de Geste, na página 158. Leonardo Boff, o mais polêmico teólogo católico do Brasil, declarou: "E Orígenes, quiçá o maior pensador cristão de todos os tempos", no seu livro Vida para Além da Morte, na página 85. Grandes teólogos da atualidade já declararam a genialidade bíblica e teológica de Orígenes, como Bart de Ehrman, Hans Kung, Karl Barth, Gesa Vermes, e até entre os católicos, como os cardeais Jean Daniello e Dom Paulo Evaristo Arnes, incluindo o próprio Bento XVI, o Papa teólogo. Resumo da ópera. Vamos estudar a partir de agora sobre a mais importante obra do maior teólogo de todos os tempos. Este estudo é um resumo comentado do livro Orígenes, Tratado sobre os Princípios, da coleção patrística e publicado em 2012 pela editora Paulus. Da página 10 até o início da página 12, conta a biografia de Orígenes. Fala sobre o Sínodo e o Concílio de Constantinopla, ocorrido no ano 543 e 553, respectivamente, como a política imperial do século VI de destruir os escritos do Alexandrino, ou seja, destruir os escritos de Orígenes de Alexandria, no meio da página 12. A doutrina da apocatástasis, que, em virtude da potência redentora de Cristo, no final dos tempos, toda a criação, inclusive o demônio, será restaurada em seu estado original. Como está no final da página 13, já fiz vários vídeos para o YouTube, provando que se a origem de Alexandria defendesse tamanho absurdo da salvação do diabo, nenhum dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da igreja, jamais teriam se inspirado na teologia de Orígenes. Nem sequer os maiores teólogos ao longo dos séculos, até os dias de hoje, jamais se inspirariam na teologia de Orígenes se ele tivesse defendido tal absurdo. Outra mentira defendida pelo prefácio desse livro é que, em sua defesa da ortodoxia e luta violenta contra o origenismo, o imperador Justiniano I, que foi imperador entre 527 e 564, como está no final da página 16, ou seja, Justiniano jamais defendeu a ortodoxia da igreja. Muito pelo contrário, a sua luta violenta contra o origenismo foi motivada única e exclusivamente para defender a heresia cristológica do monofisismo. Monofisismo, guardem bem esse nome.
que acredita que Jesus é somente Deus e não homem. No meio da página 17 diz: nem os fragmentos de Jerônimo, nem os de Justiniano podem ser considerados como sendo, em todos os casos, a tradução ou reprodução fiel do texto de Orígenes, mesmo quando eles coincidiam literalmente. Ou seja, Justiniano não possuía os escritos originais, que foram adulterados quando lançou seus 10 anátemas contra Orígenes e os origenistas, seus seguidores, os origenistas. Orígenes ganhou o codinome de Adamantius, ou seja, homem de aço, dado por Eusébio, bispo de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, como está no início da página 20. É, pelo uso da razão, que sou fã de Orígenes, pois, em primeiro lugar, Orígenes empregou a metodologia própria da teologia dogmática, a escritura interpretada com a ajuda da razão, como está no meio da página 26. Orígenes teve uma notável capacidade de compreensão das características da história da salvação, como está no final da página 31. Excetuando a sua teoria da pré-existência das almas, Orígenes foi reabilitado amplamente pelos estudos de Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Jean Daniello e H. Clausel, que, aliás, sublinharam a ortodoxia de sua fé, como está no meio da página 33. Outra mentira pregada pelo prefácio desse livro, pois se Orígenes e sua teologia fosse reabilitado amplamente, tornando-se ortodoxia, o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá, seria destruído para sempre, conforme veremos ao longo deste livro. Orígenes é considerado como o maior teólogo antes do Concílio de Nicéia, em 325, e Jean Daniello, com razão, o definiu como gênio do cristianismo, no final da página 40. E Jean Daniello é um cardeal especializado nos escritos de Orígenes. São Jerônimo diz que Orígenes é o outro doutor da igreja logo depois dos apóstolos, no meio da página 46. Isso confirma que ele foi o maior mestre desde os apóstolos, já citado no início deste vídeo. Mas muitos irão dizer que São Jerônimo não conhecia suficientemente a teologia de Orígenes para poder afirmar isso. Mas veja que São Jerônimo traduziu para o latim mais de 70 livros de Orígenes, a que chamou homilias, e alguns comentários sobre o apóstolo. Início da página 47. E agora, quem vai dizer que São Jerônimo não conhecia os escritos e a teologia de Orígenes? Quem que vai dizer? Não há dúvida de que grande parte dos escritos de Orígenes foram vergonhosamente adulterados por hereges cretinos a fim de justificarem a sua condenação. Veja, seus escritos foram em grande parte adulterados por hereges e por pessoas mal intencionadas, o que é verdade sobretudo para estes do Peri Archon, no meio da página 47. Esse Peri Archon é o nome grego e original para o Tratado sobre os Princípios. O prefácio desse livro termina na página 56 e o livro primeiro de Orígenes começa na página 59. Afirmar que para que Deus seja todo-poderoso, é preciso que haja tudo que lhe submeta, é para Orígenes blasfêmia, pois é o mesmo que afirmar que antes de tudo existir, Deus não era todo-poderoso, como está na página 79 inteira. Orígenes reflete sobre o texto de Ezequiel 28:19, sobre o diabo, onde diz: tu te tornaste objeto de perdição e não subsistirás na eternidade, no início da página 104. Somente essa reflexão já confirma que Orígenes jamais defenderia a restauração ou a salvação do diabo. Se o diabo não subsistir na eternidade, como é que ele irá ser salvo? Está aí uma pergunta para vocês responderem.
Mais outro texto refletido por Orígenes em Isaías 14, 12 a 22, confirma isso, final da página 105. Veja, na nota explicativa da página 108 diz: acreditou-se no passado que Orígenes professasse a doutrina segundo a qual a restauração universal comportaria a salvação final do demônio. Essa opinião é recusada veementemente por Orígenes em torno do ano 230, contra alguns que lhe atribuíam, em sua carta aos amigos de Alexandria. Final da página 108. Não canso de repetir, se Orígenes defendesse tamanho absurdo, jamais teria inspirado tantos e tão ilustres teólogos ao longo dos séculos até os dias de hoje. Orígenes jamais defendeu que os seres humanos que vão para o inferno lá permanecerão eternamente, mas sim que seriam dolorosamente purificados, uma purificação que não tem nada a ver com o purgatório que é ensinado na Igreja Católica. Veja, passando pelos tormentos maiores e mais graves, e mesmo contínuos, suportados, por assim dizer, durante muitos séculos, são reformados pelos castigos mais duros e restabelecidos, sendo instruídos primeiro pelos anjos, como está no meio da página 112. Entramos agora no segundo livro do Tratado sobre os Princípios, de Orígenes, na página 126. Interessante reflexão de Orígenes sobre Deus e a salvação dos seres humanos. Veja, além disso, se aquele que diz que é bom para todos, com certeza também o é para os que estão destinados à perdição. Então, como é que não os salva? Se não o quer, não será bom. Se o quer e não pode, não será todo-poderoso. Ouçam antes, nos Evangelhos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o fogo para o diabo e os seus anjos. Início da página 154. Refletindo o livro de Ezequiel e os Salmos, Orígenes diz: Sodoma será restaurada no seu antigo estado. Ezequiel 16, 55. Castigando os que mereciam castigo, não o fez ele para seu bem? Quando ele os matava, então eles o procuravam. Salmo 78, 34. Ele não disse que uns eram mortos e outros procuravam, mas que aqueles que eram mortos de tal modo eram a sua ruína que, atingidos pela morte, procuravam Deus. Procuravam Deus. Final da página 156. Interessantes reflexões que não vemos nas igrejas. Interessantes reflexões que não vemos nas igrejas. E como se dará o sofrimento e a restauração dos seres humanos maus? Veja, o corpo dos que são destinados ao fogo eterno e aos suplícios ressuscitará certamente incorrupto, em consequência da transformação operada pela ressurreição, para que os suplícios não possam corrompê-lo nem destruí-lo. No meio da página 193. Orígenes diz que nós mesmos acendemos o nosso próprio fogo, que é alimentado por nossos próprios pecados, como está em Isaías 50, 11, 1 Coríntios 3, 13 e Romanos 2, de 15 a 16, como está no final da página 193. Deus os santificará no fogo ardente, Isaías 66, 16, e também Malaquias 3, 3, final da página 196. Sobre o livre-arbítrio, Orígenes diz: não recebemos de Deus esse desejo para que ele não deva nem possa nunca ser satisfeito. Início da página 202. Somente quem retorna para Cristo é quem irá conhecer os segredos de tudo e de todos. Final da página 202. Orígenes, refletindo sobre a graça, diz: não é obra do que quer nem do que corre, mas de Deus misericordioso. Romanos 9,16. No meio da página 214. Deus permite que o pecador permaneça mais tempo no pecado para que se canse dele. Página 226. Refletindo em Isaías 11:19, Orígenes conclui que não é em nós que está o poder de afastar a maldade, mas em Deus. Em Deus. Meio da página 222. Não depende de nós viver virtuosamente, mas será inteiramente uma graça de Deus.
final da página 222. Orígenes refletindo sobre Mateus 13, 10 a 13 e Marcos 4, 12, que diz: para que vendo não veja e ouvindo não compreendam, não seja o caso que se convertam e sejam perdoados. Final da página 223. E no início da página 224, Orígenes diz: então não está ao alcance deles o serem salvos, mas pela graça de Deus unicamente. Orígenes explica que é como uma cura muito rápida, tão rápida que a pessoa não dá valor, e a faz voltar ao que lhe deixou doente. Se a cura for bastante adiada, ele terá tempo suficiente para refletir a importância da cura e odiar para sempre o que lhe causou a doença. O mesmo acontece com a salvação e o pecado, nas páginas 225 e 227. O desejo de pecar é iniciado por nós, pelo nosso livre-arbítrio, mas é potencializado pelo diabo, conforme está em Gálatas 5,17. Mas essa tentação do diabo tem um limite, como está em 1 Coríntios 10, 13, no final da página 240 e início da página 241. A ideia que Judas teve de entregar o Salvador não veio só da sua malvada inteligência. A Escritura atesta que o diabo tinha posto no seu coração o desejo de entregá-lo. Final da página 244. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4,17. Como está no início da página 245. Orígenes diz que o pior que os demônios podem nos fazer é persuadir-nos a ter pensamentos ímpios a respeito de Deus. No início da página 248. Por mais que o diabo afete nossas vidas, devemos sempre dizer: tu não terias poder sobre mim se não o tivesses recebido do alto, conforme está em João 19:11. Pois tudo tem permissão de Deus, no meio da página 248. Se a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, de tal maneira que nós não fazemos o que queremos, como está em Gálatas 5,17, no final da página 260. Quando tudo estiver submetido a Deus, Pai, 1 Coríntios 15, 28, haverá o restabelecimento daqueles que se perderam, no meio da página 272. Só Deus conhece de que maneira cada um deve ser dirigido, respeitando o livre-arbítrio em todas as criaturas racionais, no início da página 273. Toda criatura racional procura diligentemente o bem supremo, fim de todas as coisas. Início da página 274. No final dos tempos não haverá mais discernimento do mal e do bem, porque já não haverá mal. Início da página 276. Todo ser humano, sem exceção, será semeado na corrupção, ressuscitado na incorrupção. Vou repetir para vocês. Semeado na corrupção e ressuscitado na incorrupção. Como está em 1 Coríntios 15, 42 a 44. No meio do livro, no meio da página 280 do Tratado sobre os Princípios. O quarto livro do Tratado sobre os Princípios começa na página 283. Orígenes de Alexandria diz que não devemos atribuir características humanas para Deus, pois os ateus, os pagãos e os hereges usam de certos textos para debocharem dos cristãos, como por exemplo sobre a cólera de Deus, que está em Jeremias 15, 14, o ciúme e dos castigos de Deus, como está em Êxodo 20, versículo 5, do arrependimento de Deus, como está em 1 Samuel 15, 11, de Deus que cria o mal, Isaías 45, 7, no final da página 291. Do mal produzido pelo Senhor, Amós 3, 6, do mal que desce de Deus, Miqueias 1, 12, um espírito mal vindo de Deus, 1 Samuel 18, 10, e que essas interpretações dos hereges fizeram acreditar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um demiurgo, ensinado pelos hereges do gnosticismo. Já estudamos sobre o gnosticismo, como está no início da página 292. Orígenes cita a Virgem Maria muito brevemente,
início da página 322. O livro Tratado sobre os Princípios termina na página 330. Origem de Alexandria cita as Sagradas Escrituras 620 vezes nas 270 páginas desse livro, ou seja, da página 59, onde começa o seu Tratado sobre os Princípios, até a página 330, onde termina, o que dá uma média de mais de 2 textos bíblicos para cada página. Espero que vocês tenham gostado deste estudo, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.